Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esteja com todos nós. Amados e amadas de Deus, vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, finalizarmos o capítulo de número 1. Louvado seja Deus por esta oportunidade que nos deu de nós estarmos aqui na sua casa para glorificarmos o seu nome, para exaltá-lo em beleza de sua santidade. Louvado seja Deus. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo hoje, mas é uma coisa muito simples, mas creio eu que nas coisas simples Deus opera, não opera? Às vezes através de um abraço, Deus opera, não opera? Eu conversando com um rapaz hoje, lá naquele lugar lá, e ele falou, por que você não vai em tal lugar? Aí eu cocei a cabeça, analisei, pensei, terminou o expediente, eu corri naquele lugar. Aí eu fiquei num cantinho, já fazia quase uns 15 anos ou mais que eu não vi essa pessoa. Aí eu encostei na grade e gritei o nome dele. O nome dele não é um nome, é um palavrão. Vou nem falar o nome dele aqui por ética, porque não interessa saber quem é, né? A pessoa sabe quem é. E eu encostei na grade e gritei o nome dele. Ele parou, ele olhou. E eu gritei de novo o nome. Aí ele falou, Paulo Rocha. Encheu a boca, entra aqui. Pegou e deu aquele abraço gostoso. Amém? Glória a Deus. Deus usa até no detalhe, né? O camarada falou, o Espírito Santo tocou em mim e falei, Deus está usando esse cabo, ele não está nem sabendo. E eu fui lá. E Deus é glorificado. Amém? Glória a Deus. Haverá testemunho dessas coisas. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2. Está bonzinho, para enxergar legalzinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos terminar o capítulo 1, versículo de número 12. É isso? Paramos com 12. Apologia do ministério de Paulo. Paulo defende o seu ministério. Paulo, na sua apologia, defende o seu ministério. A sinceridade de Paulo, a qual ele, aqui no versículo 12, começa o entreveiro de Paulo com a igreja de Corinto. Começa Paulo colocando a casa em ordem, e Paulo desabafando, Paulo falando, e Paulo exortando, e outros contra, outros distorcendo a verdade bíblica que o grande apóstolo Paulo pregava. O capítulo 1 e o verso 12 diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo já começa alfinetando os coríntios. Porque a minha glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Daquilo que a gente faz no ministério, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós sofremos, daquilo que existem coisas internas que somente nós e Deus sabem, de situações que poucas pessoas sabem. Paulo está dizendo aqui, o testemunho da minha glória é a nossa consciência, a minha consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus,
não com sabedoria carnal, ou em outras palavras, nem em sabedoria humana, mas na graça de Deus. Mas na graça de Deus, no favor de Deus, na dependência de Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade dada pelo penhor do Espírito na nossa vida. Aleluia, porque a minha glória e o meu testemunho é a minha consciência, de que com simplicidade, ainda que seja um eloquente, ainda que eu seja um homem de muita cultura, de uma capacidade elevada de persuasão, mas em simplicidade, a palavra de Deus, irmão, é simples, é aquilo que Cristo ensinou. Cristo deu exemplo de simplicidade. O ministério não é palavras cheias de glamour, não é palavras filosóficas, palavras poéticas, não é nada disso. O Evangelho é simplicidade e sinceridade. Tem que ter sinceridade para pregar. Tem que ter sinceridade para chegar no Santo dos Santos, onde a fumaça sobe. Precisa de sinceridade, um coração sincero, aleluia, honesto. E Paulo diz, olha, com simplicidade, com sinceridade, né, de Deus, não com sabedoria humana, com sabedoria de graduado nas universidades, não é com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, na unção, a unção de Deus. Deus levantou um profeta poderoso na terra. Ele não foi graduado nas universidades de Jerusalém, ele não foi graduado nas universidades de Israel, aleluia. Ele foi chamado por Deus para ser profeta que orava ao Senhor e fogo do céu caía, aleluia. A graduação dele era obedecer o seu Senhor e dar a ordem imperativa sobre minha palavra: não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Durante 3 anos e 6 meses, não caiu chuva, não caiu orvalho, atendendo a voz do profeta que dependia da graça, que dependia da unção. Aleluia! Dependa da unção, dependa da graça, dependa da simplicidade do Evangelho. Não é por muito que nós falarmos que nós seremos ouvidos. Paulo já contesta aqui: como eu fiquei com vocês, o meu testemunho é a minha consciência, a minha sinceridade, a minha simplicidade diante de Deus, não com sabedoria carnal, sabedoria humana, mas na graça de Deus. Temos vivido no mundo e maiormente convosco, e na maioria com vocês. É isso que Paulo está dizendo. Na maioria com vocês. Ou seja, temos vivido no mundo. Nós estamos no mundo ainda, irmãos, mas não pertencemos ao mundo. O que é o mundo? É o sistema que governa este mundo. O sistema que é a oposição a Deus, a adoração, a crença, a oposição a Deus e a sua palavra. E Paulo está dizendo, nós temos vivido no mundo e maiormente, na maioria das vezes com vocês, porque dispomos da nossa vida para estarmos pregando a Cristo para a salvação da nossa alma. Se as pessoas valorizassem os ministros de verdade, os ministros não precisariam ficar batendo cabeça de lá para cá. Estariam tranquilos, com a cabeça tranquila, com a sua vida estável, para poder atender o chamado e a obra de Deus. Querido e querida, saiba de uma coisa: o teu testemunho é a tua consciência. Seja simples e tenha sinceridade diante de Deus, não com persuasão de sabedoria humana, não graduado em coisas humanas, mas vivido no Espírito, crendo no Senhor, porque o Senhor, Ele está com vocês. Louvado seja Deus. Louvado. A apologia do ministério de Paulo. Paulo está defendendo o seu ministério, está defendendo a sua tese.
é isso. Paulo está defendendo o seu apostolado diante dos gentios aqui em Corinto. Louvado seja Deus. O versículo de número 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. Então Paulo falou, o que eu estou falando é coisas que vocês já sabem. Não é nada oculto. É coisas que vocês já têm ciência, já sabem e reconhecem. E espero que também até ao fim reconhecereis, que vocês fiquem na graça, que vocês fiquem na posição. Nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas eternas, porque as coisas temporãs são temporãs, é por um tempo, ela tem um tempo cronológico, ela passa. Mas Paulo está afirmando aqui, nós escrevemos, senão a que vocês já sabem e também reconheceis, e espero que também até o fim os reconhecereis. Quando Paulo fala, espero que também reconhecereis, Paulo sabia que tinha uns caras lá que não estavam bem, não estavam firmes, não é isso? É isso. Está dizendo que muitas pessoas aqui não estavam firme na doutrina, não estava firme no Evangelho de Cristo. Mas graças a Deus e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você está firme na palavra, que você está na expectativa, que você está na esperança do aparecimento triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem saltando pelos montes. Quem é Salomão que fala? Quem é ele que vem saltando pelos montes? O meu amado, ele é veloz como o gamo, ele vem saltando os outeiros. O meu amado é moreno, ele vem saltando os outeiros. Ele está chegando aí, ele está chegando aí, aí, o meu amado, louvado seja Deus, ele está voltando. Jesus está voltando para aqueles que nele esperam. Você está esperando o Senhor? Se você está esperando o Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. O profeta Isaías que falou no capítulo 40, no verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas e asas de águia. Correrão e não se cansarão. Por quê? Porque o Senhor é o seu renovo, o Senhor é a sua esperança, o Senhor é teu rochedo, o Senhor é o teu broquel, é a tua segurança, louvado seja Deus. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, louvado seja Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você será protegido. Depende. Aleluia. Então, Paulo, eu quero que você estou escrevendo aqui coisas que você já sabe. É o que eu estou falando aqui. Os crentes já sabem. Agora, quem quer fazer, faz. Ninguém é obrigado a fazer nada que não queira, a não ser em forma da lei, né? Se a lei exigir. Se a lei for justa, a gente obedecemos. Se for injusta, a gente não obedece. É igual uma pessoa, eu vou lá na igreja, eu vou ver a irmã. Falei, se você for lá, você não vai encontrar ela lá, não. É mais fácil ir na casa dela, porque quer esconder dela, vem para a igreja. Eu vou lá no dia do culto, não vem não, porque ela só vai no domingo e quando ela quer. Eu estou errado? Fala isso? Fala para mim, eu estou errado? Não estou errado, eu falei a verdade. Quem fala a verdade está falando a verdade. Não é mesmo? Agora uma pessoa dessa está firme. Agora, analise só. Há casos e casos. Pegamos uma senhora, tipo a irmã Emília. Vamos pegar uma irmã, tipo a irmã Elisa. Normal, são pessoas que já têm uma certa idade. E a gente tem que ter
tem, né, a sensibilidade de entender. Mas se os marmanjão que tem as pernas boas, né, então não tem vontade de adorar o Senhor. Não é tão gostoso estar aqui, não é? Fala a verdade, não é gostoso? E a melhor parte do meu dia é estar aqui na igreja, ouvir a Santa Palavra, ouvir os louvores, ouvir os testemunhos, a comungação. Nós precisamos comungar, precisamos nos ajudar. Aqui é uma agremiação espiritual, não é verdade? É uma sociedade espiritual onde nós adoramos o cabeça que é o Senhor. Glória a Deus. O verso de número 14. Como também, já em parte, reconheceste em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Que os crentes salvos pelo seu ministério, quando Paulo apresentar eles ao Senhor, porque a Bíblia fala que o pastor tem que apacentar as ovelhas, não é verdade? E quando ele apacenta, ele vai ter que devolver as ovelhas ao Senhor. Está escrito lá no livro dos Hebreus, lá no capítulo 13, o último capítulo 13, versículo 17, certo? Não me lembro, mas é lá que ensina a palavra: amai, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossa alma e há de dar conta delas. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Nós somos agora e vocês agora, mas quando nós apresentarmos ao Senhor, vocês serão a nossa glória, porque lá no céu Paulo receberá a recompensa pelo trabalho ministerial, não é mesmo? A recompensa. Não é isso que ele escreve? O que ele fala? Combati o bom combate, encerrei a carreira. Olha que coisa linda agora. Mas guardei a fé. Guarda a fé, minha filha. Guarda a fé, meu filho. E agora, desde agora, o que me resta é receber a coroa incorruptível que me dará o santo juiz naquele dia. Aleluia. Haverá um dia de julgamento. Naquele dia serei recompensado, não somente a mim, mas todos quanto esperam na sua vida. Quem está esperando Cristo receberá recompensa e glória futuras, eternas. Aleluia, sempre eterna, para toda a eternidade. Aqui no versículo de número 15, louvado seja Deus, Paulo, ele dá explicação a respeito porque demorou para ir ter com os irmãos de Corinto. E aqui já vem mais pancada, mais chapuletada de Paulo aqui nesse povo. Veja só a explicação de Paulo por causa da sua demora em ir ter com eles. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco. Na confiança do Evangelho de Cristo, o qual me deu, eu quis ir primeiro ir aí na cidade de Corinto, visitar a igreja que eu fundei, juntamente com Silas, Silvano e Timóteo. Para que tivesseis, essa informação, tivesseis uma segunda graça. O que é isso, irmão? O pastor Maísa, o que é graça? O que significa? É um favor que nós não merecemos. Aqui Paulo está dizendo, essa confiança quis primeiro ir convosco, para que tivesse uma segunda graça. O que é uma segunda graça? Paulo está querendo dar outra oportunidade para eles, né? Porque teve uns que saíram fora da graça. Ué, existem duas graças? Graça é uma só. Favor imerecido, a qual Cristo fez na cruz do Calvário, me perdoando. Então Paulo falou, eu queria ter ido primeiro ter com vocês aí, para que tivesseis tido a segunda graça, para que eu vos admoestasse e vocês se arrependessem das bobagens que vocês estão falando contra mim, contra meu ministério. É isso que Paulo está falando aqui.
E tome muito cuidado, meu filho, minha filha, ao pronunciar palavras que você não tem ciência a respeito do ministério de alguém, do ministério que Deus chamou as pessoas. Né? Esses dias um rapaz fez um sinal assim com o dedo para o outro. Aí ele falou assim para mim, o rapaz, falou: pastor, você não está orando em cima desse menino? Eu falei: está repreendido. Você toma vergonha e não brinque com as coisas de Deus. E ele ficou todo desconcertado e olhando para mim: mas o que ele fez é de Deus? Se é de Deus ou não é problema dele seu. Você não coloca eu no meio e não coloca Deus no meio e sem conhecimento, porque você está falando bobagem. Não brinque com as coisas de Deus, porque você não tem conhecimento. As coisas de Deus são santas e sagradas. Agora, as brincadeiras de vocês resolvem entre si e não coloquem Deus no meio, muito menos em Deus. Camarada, ficou todo desconcertado. Né? Se a gente permitir certo tipo de brincadeira com a palavra de Deus, não dá certo. Porque com a palavra de Deus não se brinca. Você pode falar que o cara é feio, que o cara é desconcertado. Os camaradas falam que eu tenho Alzheimer, que eu estou velho. Tá tudo certo. Poxa, tudo bem. Aí tá tudo certo, né? Que eu esqueço as coisas, que não sei o quê, que a moto está suja, que não lava a moto, que não sei o quê, que é ranzinza. Tá tudo certo, eu sou tudo certo. Né? Mas com as coisas de Deus, não. As coisas de Deus são sagradas, não é verdade? Nós não podemos deixar os filhos do diabo zombar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é santo. E Paulo está dizendo: eu queria ter, né, passado por aí para que vocês tivessem a segunda oportunidade. Verso 16: e por vós passaram a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia, a Jerusalém. E deliberando isto, usei, porventura, de leviandade. Paulo está dizendo aqui, olha, porventura eu usei de leviandade por causa desse meu querer. Aqui, essa palavra aqui é um termo irônico. Paulo está falando de termo irônico, tacando em rosto a maldade deles, a maldade do coração deles. Tem pessoas que não vão entender isso mesmo, mas é isso que Paulo está dizendo. Porque essa igreja mais lá para frente, você vai ver o entreveiro entre Paulo e esse povo. Mas só que lá na frente eles se converteram. Né? Então, Paulo diz: ele passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez, depois a segunda vez, para consertar isso aí, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei, porventura, de leviandade, ou o que delibera, ou delibero segundo a carne, eu estou fazendo as coisas sem direção do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Eu delibero segundo a carne, então quer dizer que eu sofro as aflições de Cristo. Paulo falou: ninguém me detenha, lá em Gálatas, ninguém me detenha, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: eu estou deliberando e estou tentando fazer esta obra. Delibero segundo a carne, eu estou na carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Isso aqui é coisa irônica. Paulo espremendo eles. O verso 18: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por quem? Por nós. Isto é, por mim, Silvano é Silas, e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve o sim. Ele quem? Em Cristo houve o sim. Então o ministério de Paulo era cristocêntrico. Paulo colocava Cristo acima de tudo. O ministério de Paulo, e ele lhe defendia
porque ele era o derradeiro dos apóstolos, não é verdade? Como se fosse um abortivo, fora de hora. Nasceu fora de hora. O aborto é fora de hora? É isso? Quando a mãe tem que tirar? E é isso que ele fala. Eu fui encontrado a caminho de Damasco como um abortivo, fora de hora. Ou seja, depois que o Senhor escolheu os 12 e um lhe traiu, eu fui o último a que Jesus se apareceu e escolheu como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tem uns caras aí se intitulando apóstolo, não tem? Mas Jesus apareceu com esses caras. Para ser apóstolo, tem que aprender. Jesus teve que andar com Jesus e Jesus tem aparecido para ele. Alguém sabe o que significa o termo apóstolo aqui? Significa missão, enviar. É um missionário, né? Eu tenho um negócio engraçado, uns anos atrás. Você escuta cada besterol dos caras aí. E nós estávamos numa roda e o cara chegou, você é pastor? Eu falei, sei lá, se sou. Tanto tempo nessa jornada, né? Aí ele falou, eu sou mais do que você. Eu falei, ah, é? O que o irmão é? Eu sou bicho. Eu falei, como é que é? Você é o quê? Eu sou bispo. É bispo? Tá certo, bispo. Não era mais do que eu que era bispo. Eu falei, tá bom, muito bem. Olha o grau de conhecimento dessas pessoas. Agora você imagine quantas pessoas são levadas por esses na ignorância. Esse dia eu fui na casa da irmã e falou assim, irmão, eu tenho aqui um óleo de unção. Olha só a bobagem que eu vi. Não, a irmã não tem nada com isso, ela é simples, ela não entende. Falei, irmão, tem um óleo de unção aqui, e esse óleo de unção foi consagrado no monte. Foi consagrado, irmã, na simplicidade dela, está tudo certo. O que está errado é o cara que falou isso, né? Sem conhecimento. Que disse que subiram no monte, enterraram o azeite na terra, e subiram 21 dias no monte, orando no azeite, enterrado. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver com o negócio de enterrado na terra? Eu orar 21 dias, né? Quando Deus deu o azeite da consagração para Moisés, foi feito com seus aromas, é isso? Os nabos, com as fragrâncias, com as misturas, com o óleo de oliva. E quando foi feito, Moisés levantou suas mãos santas e orou e consagrou. É o que a igreja faz. A igreja ora e consagra. Irmãos, vamos consagrar este óleo de unção que aqui está, que é o mais puro azeite de oliva, é o mais caro. Alguém doou um azeite de oliva de 5 mil reais. Você tem isso? Tem 5 mil reais? Tem, eu sei que tem. Do fino, né? A mulher lá não deu lá, não tacou no pé de Jesus lá, você não sei quanto, um ano de trabalho. Não tacou? Ele não. Né? Aí o camarada dá na obra de Deus, aí o ministro, se ele quiser fazer as especiarias, a unção, colocar os perfumes, ele coloca. Aí o que ele faz? Ele levanta, ele mesmo não pode consagrar. Eu vou consagrar minha casa porque eu sou ungido. Ungido o quê? Para com essa conversa. Você vai diante da igreja. Eu estou te ensinando você a aprender na Bíblia, viu? É bíblico. Passou de ser compartilhar. Você pega, levanta com as mãozinhas assim para o céu e manda a igreja estender as mãos e você ora no nome do Senhor Jesus. Aí está consagrado. Uma única oração. Aí eu falei, é mesmo, irmão? Pô, dó. Mas como a gente, né? A simplicidade da pessoa não, né? Tudo bem. Se a outra pessoa tem mais assim conhecimento, fala, não, minha filha, o que você pensa? Então, Paulo está te mostrando aqui esses caras a aprenderem, a respeitar o ministério. A igreja que ele abriu junto com Silvano, Timóteo,
E a palavra dele não foi sim e não, mas nele houve o sim no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, o quê? Sim. Olha que Paulo afirma, porque todas as promessas que há, esse há aqui é o que, minha filha? Que existe, que vem à existência, o verbo da existência, isso existe. Deus, as coisas existem em Deus, porque todas quantas promessas há de Deus são dele, sim, louvado seja Deus, e por ele, o amém. Fala glória a Deus. E por ele, o amém. O que significa o amém? Significa a concordância, o bater do martelo, o assim seja, né? Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Amém. Não era assim que a gente chegava, benção, pai, é benção, é benção. Benção, pai, benção, mãe. O que o velho e a velha falavam? Deus te abençoe, meu filho. Era assim. A palavra de Deus é assim, é simples. Né? A palavra de Deus ela é poderosa para arrebentar com a obra densa das trevas. A obra de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as cadeias. A palavra de Deus ela é poderosa para abrir todas as portas que você precisa para a sua manutenção aqui na terra. A palavra de Deus ela é poderosa para te libertar dos vícios, para te libertar de toda a espécie de males, de todo tipo de obra contrária que afasta o povo de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para executar essas grandes obras. Louvado seja Deus. Onde eu parei? Porque todas quantas promessas há de Deus neles, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. É por nós que vem a bênção. Pelos ministros. Paulo não é por mim, é por Silas e por Timóteo. É pelos pregadores honestos, sinceros, genuínos, ainda tem. São poucos, mas existem. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Por ele, o amém, para a glória de Deus, por nós. Por nós, os ministros. Deus é na sua vida, você pode pregar. Se você tiver sinceridade, você pode pregar. Se você for honesto, você pode pregar. Se você tiver com honestidade diante de Deus, pode impor as mãos, os enfermos vão ser curados, os demônios vão sair, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Você viu, quinta-feira passada, manifestou o demônio na mulher aqui? E a pessoa não quer nada do Cristo. Qual é o projeto do cão? É matar essa pessoa, né? Aí a gente tem que ter discernimento, inteligência espiritual, para quando ouvir esse tipo de gente falar do evangelho de outra igreja, a gente está para ouvir e repreender. Porque é diabo. Né? Nunca está bom para eles. Por quê? Porque eles não querem a libertação. Eles não querem a bênção. A bênção é gratuita, né? É gratuito ou gratuito? É gratuito. É as duas perguntas corretas, né? Antigamente, quando falava gratuito, os caras guardavam. Não é gratuito, não, é gratuito. Agora é intercalou, né? É os dois. Tá certo. O versículo de número é o 28. Mas o que nos confirma
convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. É Paulo falando, Paulo está se defendendo aqui. Paulo está advogando em causa própria. Né? Paulo, na sua apologia do seu ministério, ele fala claramente, mas o que nos confirma com vocês aí, porém, em Cristo, é o que nos ungiu, é Deus. Deus nos deu essa oportunidade. Por isso que nós estamos aqui, realizando esta obra e esse chamado. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. O versículo 22 diz assim: o qual também nos selou. É Deus que nos ungiu, a qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor do Espírito está no seu coração. Se o Espírito Santo está no teu coração, ele testifica que você faz a obra de Cristo e que você pertence a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus ungiu a Paulo e seus cooperadores, seus ministros, e o selou. É Deus que te sela. E deu um penhor. O que é um penhor? É uma garantia, é uma penhora, é uma garantia. Eu vou fazer um empréstimo de tal e ter que dar o negócio lá, né? Mas aqui essa garantia aqui é para sempre. É a marca do selo da promessa, é essa aqui. Deus já pagou. Pagou através do sangue de Cristo. E para confirmar, deu o seu Espírito Santo. Foi o que foi lido no começo, em Romanos 8, 18. As aflições deste presente século não são para comparar com as glórias que vai ser revelada em Cristo na eternidade. Então, é isso. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a continuar. Para nós finalizarmos, Paulo, agora aqui no versículo 23, Paulo fala sobre a razão da mudança do itinerário. Paulo explica por que mudou a rota. Veja só o que diz o 23. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, olha Paulo, para vos poupar, não tenho até agora ido em Corinto. Porque Paulo está fumegando aqui, minha filha. Estava fumegando. Ele está claramente dizendo aqui, porque ele mudou a rota. Está explicando por que ele mudou, por que ele não foi. Aqui ele está dizendo que ele queria catar o cara pelo pescoço, lá, essa é a verdade. O miserável estava, né, plantando heresia dentro da igreja, querendo modificar a estrutura bíblica. Né? É isso que ele quis dizer aqui. Invoco, porém, a Deus, por testemunha. Deus é testemunha de Paulo, sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Você vai ver lá para frente o que vai acontecer. Para nós finalizarmos o verso 24. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé. Se algum pastor querer ter domínio sobre sua fé, ele não é pastor. Aqui Paulo está dizendo, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. É pela fé, é pela graça. Lá na frente ele fala lá em Efésios, se não falha a memória, 2:9, acho que uma coisa assim, se não for, mas é em Efésios 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso
não vem de vocês, de vós. É dom de Deus. É o dom de Deus na sua vida, é Cristo. Deus revelou Cristo na tua vida. O Espírito Santo está na tua vida. E por isso que nós estamos aqui. Não se coloque como crítico pejorativo da obra de Deus. A crítica, quando ela é para construir, quando ela é construtiva, é válida. Mas uma crítica pejorativa para humilhar, tome cuidado. Isso é um conselho que eu estou te dando, no nome do Senhor Jesus, por amor da sua alma. Por amor da sua alma. Não se levante contra o outro. Se você não sabe, bate na porta, mas não fala de Cristo. Porque muitos não tiveram a sorte. Desceram sem salvação. Em 3 minutos nós vamos finalizar e orar. O irmão Nenê tinha um cunhado, já contei isso, vou repetir, o Espírito Santo está me tocando para falar. Eu fui convidado para ir no aniversário da mãe dele, da mãe da irmã. Você conheceu a italiana? A mãe da Mara? A velhinha muito gente boa. Ela é italiana, né? E esse cara começou a falar tanto abraço dele, porque nós estávamos lá, estava nos afrontando, que ele era chefe famoso de São Paulo, que morava num apartamento luxuoso, que ele tinha dinheiro, dele fazer isso, dinheiro dele fazer aquilo, que ele era isso, que ia ajudar a mãe, que a mãe, quando ficasse doente, ele ia dar banho na mãe, e aquelas barbaridades, foi a fulana de tal que me deu, não tem nada de Jesus Cristo, e foi falando um monte de bobagem. Falei, irmão, eu vou embora, o sangue está esquentando, o sangue do baiano está esquentando, eu fui embora. E o homem era, o braço do cara, meu Deus do céu, esse cara me desce uma pancada, acho que era igual um marteleiro do concreto. E eu já estava com ele, meu Deus do céu. Aí eu vou embora. E fui lá. E fui embora. Quando eu fui cumprimentar o cara, disse: deixa esse trem lá, e fui embora. Passou 2 meses. Não foi 2 meses, não deu isso. O cara foi tomar banho lá no apartamento tal dele, disse que era isso, que ele era rico, né? Quando ele passou a mão debaixo da piscina. É assim, sabe? Um cara assim. E doía. E foi ao médico. Quando tirou, como é o nome do negócio que faz? Pra ver? Ela que sabe. Como é que é o nome? É isso mesmo. Aí viu o negócio. Era do tamanho de uma laranja. Não durou 1 semana. Depois o cara morreu. Foi sepultado num cemitério, naquelas tumbas. É a tumba que fala que abre um buraco assim, joga dentro, jogou terra. O cara não tinha nem jazigo. Jogou terra por cima. Jogou uma tanto de terra. Moral da história: partiu sem salvação, sem Cristo, blasfemou contra Deus. E o cara que era, eu não sei o que é aquilo, que era unido com ele lá, esse tipo de gente. O que aconteceu? Tomou tudo que ele tinha, não deu um cruzeiro para a mãezinha dele. As coisas da terra são da terra, mas nós esperamos as coisas espirituais e futuras que Deus nos revela. É aquilo que foi lido aqui. Deus confirmou essa santa palavra que é digna de toda aceitação. Romanos 8:18. As aflições deste mundo, dessa terra, a qual vivemos, esse ciclo que nós temos aqui, as aflições que nós passamos, as lutas, as provas, as angústias, os levantes, a tristeza, a decepção, a fome, a peste, o beijo, a humilhação, o opróbrio, não são nem para comparar, meu filho, com a glória que será revelada em Cristo Jesus na eternidade. Deus tem coisas grandes e eternas na tua vida. Na terra também tem, mas lá na eternidade tem muito mais ainda. Te prepare
subes, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Vamos